Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente estamos aquí en Fedegan cumpliendo la cita que tenemos día tras día cada semana con ustedes, que es traer las mejores capacitaciones y los exponentes de temas ganaderos para ustedes. Vamos a darle un poco de tiempo para que las personas vayan conectándose. Mientras tanto, vamos a ir dando saludos. Francisco, Delgada. Bueno, nos están saludando Alejandro, buenas tardes para todos, buenas tardes desde Bogotá, a Octavio desde el Huila. Vamos esperando que se vayan conectando. Alejandro Ricardo Sánchez, a ver, ¿desde dónde más nos están saludando? Francisco, Lorenzo, Max, Francisco Estrada desde Cincelejo, vamos reportando sintonía para nuestra capacitación. Hoy tenemos una invitada desde Brasil, una mujer experta en el tema ganadero. Como les comentábamos, esta semana hemos contado con la fortuna de tener únicamente mujeres y este es un gran privilegio. Ángela Acevedo, buenas tardes. Vamos a dar más tiempo. Adriano, buenas tardes. Bueno, en el día de hoy tenemos una gran invitada, Lilian Galiz Tecchio. Ella es brasilera y hoy nos acompaña. Vamos a hacer una pequeña presentación sobre ella. Ella es zootecnista y actualmente es docente de la Facultad de Zootecnia e Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Sao Paulo. Y el tema que traemos para ustedes preparados el día de hoy es sobre el manejo de pasturas tropicales. Lilian, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eu é que agradeço o convite, Carolina. É um prazer estar aqui. Tive a oportunidade de estar na Colômbia em fevereiro, conhecer algumas coisas e obrigado pelo convite de novo, de poder falar um pouquinho sobre manejo de pastagens tropicais, visando a sustentabilidade dos sistemas. Eu vou falar devagar, porque vou falar em português, e ao final da apresentação, quem quiser tirar dúvidas, por favor, fica à vontade. Sí, claro que sí. Vamos al final tenemos una ronda de preguntas para que las personas nos las van enviando. Entonces, Lilian, te dejo para que sigas adelante con tu presentación. Bienvenida y muchas gracias. Obrigado, Carol. Bom, pessoal, a primeira coisa que é importante nós pensarmos quando a gente trabalha com pastagens, com pasturas, é que devo produzir nas pasturas, que devo produzir no pasto. Quando nós temos uma lavoura de café, sabemos que devemos produzir os grãos. Quando temos uma lavoura de arroz, sabemos que devemos produzir os grãos. Conhecemos a cultura com a qual estamos trabalhando. E como a conhecemos, nós a tratamos da melhor forma possível para que ela produza aquele produto que eu espero, os grãos. Em uma lavoura de milho, da mesma forma, se queremos produzir grãos, sabemos o ponto de colheita dos grãos. Se queremos produzir silagem, também acompanhamos o ciclo da cultura, cortamos ela no momento adequado para produzir a silagem. Mas e na pastagem? Que devo produzir na pastagem? Vocês podem me dizer, em minha propriedade, eu produzo
búfalos. Em minha propriedade, quero produzir leite, quero produzir ovelhas, quero produzir carne, ou quero produzir cavalos em sistemas baseados em pastagens. E eu digo a vocês que não devemos produzir nem búfalos, nem leite, nem ovinos, nem carne e nem cavalos. E por que não devemos produzir? Porque todos esses animais, todos os ruminantes ou pseudo-ruminantes que estão sendo produzidos em um sistema pasto precisam de folhas, as hojas. Então, o produto do pasto são as folhas. E aí vem outra pergunta: como eu faço para produzir folhas, as hojas? A maior parte de nós esquece que o produto do pasto são as folhas. Quando produzimos folhas, todos os animais que colocamos na nossa pastagem são beneficiados, porque as folhas são o material com melhor valor nutritivo, mais consumida pelos animais, é o que vai permitir a expressão da produção de leite ou da produção de carne, ou seja em qualquer sistema de produção. Então, devemos ter em mente que precisamos produzir folhas na pastagem. Essa é uma situação muito típica no Brasil, quando a gente não está pensando em produzir folhas. Essa foto mostra uma pastagem recém-estabelecida, 3 meses depois de semeada, e se olharmos para essa pastagem, a gente diria, nossa, é uma pastagem muito bonita. E aí, quando o animal entra para consumir essa pastagem, o que a gente percebeu é que, na verdade, o que foi produzido naquele pasto não foram folhas. O pasto ficou muito tempo crescendo e, ao invés de produzir folhas, ele produziu colmos. Colmos não são um componente desejado. As hastes da planta não são um componente com elevado valor nutritivo. A haste da planta não permite ao animal expressar seu máximo desempenho. Então, quando nós temos uma situação onde não sabemos colher a pastagem da forma adequada, ao invés de produzirmos folhas, que é o componente adequado da minha pastagem, eu acabo produzindo colmos. Nessa situação também, vocês podem ver que parte das plantas, dos macoxos produzidos na pastagem, são perdidos, morrem, porque quando o animal entra, essa pastagem deita a cama, né? Então, grande parte daquilo que você produz como colmos e não folhas, e também você perde devido ao pisoteio ou por morte de plantas mais jovens. Quando a gente for olhar o sistema radicular da planta, da mesma forma, olha só que sistema radicular pobre, né? Muito pequeno. Então, esse sistema radicular não se desenvolveu porque o ponto de colheita do pasto foi errado. Então, uma das principais coisas que a gente tem que observar quando a gente pensa em manejo sustentável de pastagens é saber colher de forma eficiente as folhas, que são o material que eu preciso fornecer para os animais. Tá? Então, no Brasil, gente, e eu acredito que em grande parte de outros países, a deficiência do manejo é o principal problema das pastagens. Alguns falam, as pastagens tropicais são de baixo valor nutritivo, as pastagens tropicais não geram bons desempenhos. Elas não geram quando nós não soubemos manejá-las da forma correta. Então, para que saibamos como manejá-las da forma correta, necessitamos saber o que precisa a planta. Quando a gente respeita o que a planta precisa, automaticamente nós teremos o máximo consumo pelos animais e o máximo potencial de expressão, em termos de ganho de peso, produção de leite ou qualquer produto derivado do animal que está mantido nessa pastagem.
Então, vamos pensar o seguinte: como é que a planta funciona? Como é que a pastagem funciona? Quando a planta inicia o seu processo de crescimento, aqui, ela começa lá, pode ser na germinação ou no início das chuvas, ela começa crescendo devagar, tem pouca área foliar. E na medida em que o tempo vai passando, ela vai acumulando folhas, vai produzindo novos macojos, novos perfilhos. E nessa fase aqui, como a gente tem novos perfilhos, novos macojos sendo produzidos, o crescimento é acelerado. Até um certo ponto que, se eu continuar deixando esse pasto crescer, esse pasto ficar sem animal, o benefício que eu tenho de deixar ele crescendo, ele acaba sendo reduzido. Então, aqui, a gente tem duas situações diferentes. Uma situação onde eu poderia colocar os animais aqui, ou pré-pastoreio aqui, ou pré-pastoreio aqui. Tudo depende do tempo em que eu deixo esse pasto crescendo. Qual é a diferença de eu colocar os animais aqui ou nessa fase mais adiantada? Então, vamos lá entender. Quando os animais saem da pastagem, sobram folhas. As folhas que sobram aqui, as hojas, vão ser responsáveis pela velocidade de crescimento da planta para que ela esteja pronta para um novo pastejo. Então, a altura da saída dos animais de um piquete é importante porque ela determina a área das folhas, a área das hojas, e quanto menor essa altura, se essa altura for muito baixa, mais lento é o crescimento da pastagem. Então, nós precisamos manter uma altura de saída dos animais adequada para a planta crescer rapidamente, se recuperar rapidamente. Nessas duas fotos que a gente está vendo, a gente tem um contraste, né? As diferenças quando eu adoto uma altura correta, uma altura adequada, aqui à esquerda. Olha a quantidade de folhas residuais, as hojas. Essas folhas vão ajudar essa planta a crescer mais rapidamente. Mas nesse lado aqui, do lado direito, a pastagem foi rebaixada demais, não sobrou folhas para a planta crescer. Então, esse resíduo aqui, essa altura de la salida, não é adequada para o crescimento da planta. Eu quero manter um resíduo que tenha área foliar suficiente para a planta crescer rapidamente e estar pronta para um novo pastejo. Essas fotos são de uma pastagem de capim charaés, que é um cultivar de Braquiária brisanta. Aqui, da mesma forma, a gente tem o contraste entre um resíduo muito baixo, com pouca área foliar, e um resíduo que sobra mais folhas, mais hojas, para a pastagem crescer. Então, se eu deixar uma altura muito baixa na pastagem, a planta vai demorar muito para se recuperar. O que eu quero é sempre deixar essa estrutura com folhas residuais, com hojas residuais, para que a pastagem cresça mais rapidamente. Tá? Na medida em que essa pastagem vai crescendo, ela vai produzindo novos macojos, tá? E a área foliar vai se desenvolvendo. Se temos mais área foliar, novos macojos, temos mais luz sendo capturada pelas folhas que estão sendo produzidas. Já que nós temos novos macojos e novas folhas sendo produzidas, também temos forragem com alto valor nutricional. Então, essa fase é uma fase de intenso crescimento da pastagem, onde eu tenho uma participação de novos macojos produzindo folhas com alto valor nutricional. E se eu permito que esse pasto continue crescendo, eu vou acabar induzindo a uma situação onde a luz que chega na base do dossel é muito pouca.
A folha, a planta, precisa de luz para fazer fotossíntese. Então, a luz não está chegando de forma suficiente para as folhas continuarem crescendo. Com isso, quando a planta não tem luz suficiente para acumular folhas, o que ela faz? Começa uma situação de competência por la luz. Nós temos uma situação de competição. A planta, ela entende que ela precisa escapar da situação de competição por luz. Então, ela começa a alongar o colmo, alongar as hastes. Ela alonga as hastes no intuito de colocar as folhas em um horizonte superior que tenha maior quantidade de luz. Então, as folhas mais velhas começam a morrer porque não conseguem receber luz. E os pequenos macojos e os macojos aéreos, os perfilhos aéreos, como eles são pequenos, eles não conseguem competir pela luz, competir por nutrientes e também acabam morrendo. Então, nós temos uma situação onde começa a acumular muito material morto, folhas mortas na base do dossel e macojos também mortos na base do dossel. Se a pastagem, se isso aqui que eu produzi está morrendo, quer dizer que eu estou sendo ineficiente no processo produtivo. O que eu estou produzindo está sendo perdido porque esse pasto ficou crescendo muito tempo. Então, a gente tem essa situação, uma situação onde o colmo começa a alongar, a haste começa a alongar, e a quantidade de matéria morta, folhas e pequenos macojos também morrem. Tá? Eu não quero que os animais entrem na pastagem nessa condição. Eu preciso identificar quando o pasto, as pasturas, estão neste ponto aqui. Neste ponto, onde eu tenho o máximo acúmulo de lassorras e mínimo acúmulo de hastes e de material morto. Então, neste ponto, a gente tem uma pastagem com elevada quantidade de folhas e, sendo folhas novas, também com elevado valor nutritivo. Se eu deixar passar do ponto, o que acontece é isso daqui. Eu tenho uma pastagem que alongou como, essa é uma pastagem de capim-elefante, cultivar napier, que é utilizada em pastejo também no Brasil. Olha só o tanto de colmo, de hastes que foi produzida. O animal não consome essa porção da planta. Tá? E aqui, ó, as folhas acabam ficando num horizonte que dificulta o consumo pelo animal. Então, isso aqui eu não quero produzir na pastagem, eu não posso permitir que a pastagem acumule colmos. E se isso acontece, olha só a situação aqui da pastagem para iniciar a rebrotação. Não tem nada de área foliar residual aqui. Então, o que sobra nessa situação, se a gente não colhe a planta no momento adequado, se a gente não coloca os animais para colher a pastagem no momento adequado, esse colmo, essas hastes se acumulam e, eventualmente, a gente precisa roçar o pasto, o que é um custo adicional que a gente não quer, né? Pasto bom é aquele pasto que o animal come. Então, o que a gente quer é ter um pasto bom, onde o animal mesmo faça a colheita desse material e eu não precise fazer nenhum manejo adicional por causa de algum erro, né, no momento de colocar os animais. Então, como eu sei qual é o ponto onde a planta está acumulando o máximo de folhas e ainda não tem hastes e material morto? No Brasil, a gente tem estudado muito a questão da relação com a luz. Então, o que a gente percebeu? Que toda vez que a planta
que o dossel, né, que a pastagem estava interceptando em torno de 95% de toda a luz que está chegando, ou seja, 5% está chegando na base, a partir desse momento a planta começava a alongar o colmo, a haste, começa a produzir haste, começa a morrer folhas e macojos. Então, eu preciso colher a forragem, colher a pastagem, ou colocar os animais na pastagem imediatamente antes desse ponto de 95 ou no ponto de 95% de interceptação. Claro que a nível de propriedade, a gente não vai medir luz, tá? Então, o que a gente percebeu é que a gente consegue definir esse ponto adequado para o pastejo de pré-pastoreio por meio da altura do dossel. Então, o que a gente faz hoje no Brasil e em alguns outros países, tem sido também utilizado esse critério, é observar e monitorar a altura da pastagem para definir o momento de entrar e o momento de sair com os animais dessa pastagem. Tá? Então, olha só que interessante. Aquela mesma pastagem de capim-elefante cultivar na Pie, que tinha sido mal manejada, né, que produziu colmo, é essa daqui, ó, quando bem manejada, do lado direito. Não tem colmos alongados aqui. Tudo que tem para o animal consumir, ó, são folhas, são as hojas. Tá? Então, a mesma quantidade de folhas que tem aqui, com a diferença que aqui eu não permiti acúmulo de material morto, eu não permiti o alongamento das hastes, porque eu estou considerando que no momento de entrar, eu estou cuidando da altura da pastagem, tanto no momento de entrar quanto no momento de sair. Reparem que sobra folhas, existe área foliar residual para a planta retornar um novo crescimento de forma mais rápida possível. Tá? Então, essa é uma área de capim-elefante, tá? Reparem a estrutura da planta, não tem colmos alongados aqui, só folhas. Olha, nessa situação aqui, a gente tem, inclusive, 2 lotes de animais pastejando, para que essa pastagem não passe do ponto de entrada. É essa estrutura que a gente quer produzir na pastagem. Tá? Faz diferença, será, gente, eu esperar uma semana a mais para colocar os animais, ou uma semana a menos? Faz diferença. Tá? Quando a gente tem condições de precipitação adequadas, quando a gente tem um solo com uma fertilidade boa, trabalhamos com as alturas de manejo adequada, olha só que interessante. Esse trabalho aqui, também com capim-elefante, cultivar camerum, mostrou que só mudando o critério de manejo, ao invés de eu trabalhar com 27 dias fixos, né, um dia de utilização, 27 de descanso, e trabalhar com a altura recomendada de manejo, eu consigo produzir 5% mais de folhas, reduzir a produção de colmos em 14%, e olha só, menos 29% de material morto, só modificando o momento de entrada dos animais na pastagem. Tá? Essa pastagem, num ciclo de 27 dias, produziu menos folhas, mais colmos e mais material morto. Tá? Além disso, olha o benefício de se trabalhar com as alturas corretas de manejo. Tá? Essa pastagem que foi manejada aqui com 1 metro de altura, e o resíduo, o que a gente recomenda é sempre 50%, vamos manter 50% de resíduo com relação à altura de entrada. Então, a altura recomendada é 1 metro, o resíduo, a altura residual deve ser em torno de 50 centímetros. Esse pasto demorou só 19 dias para atingir 1 metro novamente. Então, isso diz que a minha pastagem também cresce mais rápido, porque eu estou deixando a área foliar residual para ela crescer, e o animal também se beneficia, porque ele está consumindo sempre material jovem, folhas jovens, com elevado valor nutritivo.
Mas será que isso faz diferença efetivamente? Qual é o benefício, gente, de mudar o critério de manejo? Ao invés de eu trabalhar com ciclos de 27 dias ou de 35 dias, eu trabalhar com altura. Olha que legal, né? Nesse experimento aqui, daquela foto anterior que eu mostrei, com o capim-elefante cultivar Camerun, apenas mudando de 27 dias para critério de altura, 1 metro de altura, eu consegui aumentar 18% a produção de leite por animal por dia, aumentou gordura, aumentou proteína, aumentou lactose e aumentou, olha só, gente, 20% a mais de sólidos totais, tá? Somente mudando o momento de entrada dos animais na pastagem. O questionamento que eu sempre faço quando a gente fala de manejo é o seguinte: quanto custa eu aumentar 18% o quilo de leite por vaca dia e 20% sólidos totais? Quanto custa? Qual foi o investimento que eu fiz nessa pastagem para eu produzir mais? Nenhum. Não houve investimento financeiro além daqueles que você já aplica na sua pastagem. Você só mudou o momento de entrada e conseguiu aí 18% a mais de produção de leite. E aí esse experimento foi repetido, né, ao longo de 2 anos, e olha só, de novo, mostrando aí o benefício que tem para o animal, né? A gente conseguiu verificar um aumento de 16% na produção de leite no ano 1, 18% no segundo ano, em torno aí, gente, de 40% a taxa de lotação, o número de animais por hectare aumentou 40% apenas mudando o momento de colher a forragem, o critério de pré-pastoreio, o critério de entrada dos animais na pastagem. E a produtividade, olha só, a quantidade em quilos de leite aumentou aí de 46% até 52%, apenas mudando o momento de entrada dos animais na pastagem. Tá? Então, essa é uma tecnologia que não precisa de investimentos caros, ela precisa apenas de, eu costumo falar, bota, né, e régua, né? A gente precisa apenas cuidar, olhar a altura da pastagem no momento de colocar os animais. Tá? Então, no Brasil, a gente tem algumas recomendações para diversas espécies. A gente tem o que a gente chama de régua de manejo da pastagem, onde tem a altura de entrada, a altura máxima, onde eu permito a planta crescer. Além disso, você teria o acúmulo de colmos e material morto, que é o que eu não quero, tá? E aqui, nessa parte inferior, é onde que eu tenho altura de resíduo, né, ou altura de saída, tá? Então, essa régua já é uma tecnologia desenvolvida no Brasil para diversas espécies forrageiras. Então, a gente trabalha com alturas de entrada, que são os critérios recomendados para produzir a máxima quantidade de folhas, e com as alturas de saída, tá? Então, eu falei da importância do resíduo antes, dessa altura de saída. Sempre, gente, o que é considerado adequado para a maior parte das espécies forrageiras, em torno de 50% da altura de entrada. Então, se eu tenho uma recomendação, eu estou entrando aqui num capim-charés com 40 centímetros, 50% eu deixo um resíduo de 20 centímetros, né? Aqui na Decumbens, ó, 30 centímetros de entrada, 50% de resíduo. Braquiária umidícola, mesma coisa. Então, esse 50% de resíduo tem sido um bom balizador para o manejo das pastagens tropicais, quando eu trabalho com altura de entrada correta. Mas como que eu faço isso lá na pastagem, né, gente? Então, o que muda é só onde colocar os animais. Então, imagina que os animais hoje estão pastejando esse piquete, tá? Essa parcela, lembrando que o tamanho desse piquete, ele precisa ser planejado, ele precisa ser previamente calculado para saber se ele está
a quantidade de forragem que tem nesse piquete está atendendo a necessidade de consumo dos animais. Então, isso eu faço previamente à estação das águas. Agora, a época que a gente está é uma época no Brasil que é considerada adequada para planejar tudo que vai ser feito no ano que vem. Tá? Então, os animais estão hoje nesse piquete. Ao invés de eu colocar neste piquete aqui, eu vou colocar naquela parcela que está mais próximo da altura de entrada. Então, se a altura de entrada for aí seus 25 centímetros, e esse pasto está com 25, eu vou mover os animais daqui para cá. E depois eu vou mover daqui para cá, porque este piquete é o piquete que está mais próximo da altura de entrada, sempre tentando deixar aí em torno de 50% de resíduo, tá? Essa é a única coisa que muda com relação ao manejo baseado em dias fixos. Por que que o manejo baseado em dias fixos é considerado não adequado? Porque se chove mais, se eu aplico adubação nitrogenada, a planta cresce mais rápido. Então, quando eu trabalho com 27 dias fixos ou 35 dias fixos, pode ser que 27 dias seja um tempo muito longo e a pastagem já começou a acumular como, né? Então, por isso que a gente tem recomendado esse critério baseado em altura. Quando a gente trabalha com altura, gente, também o que a gente verifica, a pastagem, ela é mais persistente, ela é mais produtiva, tá? O valor nutritivo é maior dessas folhas, porque essas folhas que estão sendo produzidas são folhas jovens, folhas novas. A gente também consegue ter um estímulo ao desenvolvimento do sistema radicular da planta. Então, se a gente também tem mais raiz, a gente tem um solo aí com melhor aeração, a gente tem melhor retenção de água nesse solo, a gente tem mais ciclagem de raízes, o que também contribui para a incorporação de carbono no sistema, né? Que é a preocupação de estratégias mitigadoras de gases, então o manejo adequado da pastagem também é considerado uma estratégia que mitiga carbono, que é capaz de inserir carbono aí no solo por meio da renovação do sistema radicular, tá? Mas e se eu tiver uma área muito grande e um lote menor de animais, né? Os animais do meu lote aí ponta, as minhas vacas em lactação, elas não estão conseguindo consumir toda a forragem e eu tenho piquetes passando da altura. Eu posso trabalhar com 2 lotes, né? Enquanto um lote está pastejando um piquete, o outro lote vai pastejar em seguida, tá? E esse lote aqui é o lote mais produtivo da minha fazenda, o lote que eu quero terminar mais rápido ou que eu quero maximizar a produção de leite. Esse lote move para o próximo piquete e o lote rapador, que a gente chama o lote menos produtivo, vai finalizar o rebaixamento da pastagem. Então, veja, esse lote principal aqui vai consumir só a porção superior, só as folhinhas mais jovens, lá a parte de melhor valor nutritivo, e esse segundo lote vai finalizar o rebaixamento até que eu mantenha aí 50% de resíduo para um novo ciclo de rebrotação, tá? Para eu saber se eu vou precisar usar 2 lotes ou não, eu tenho que ter feito um planejamento prévio, né, para que esses animais, inclusive, estejam disponíveis na propriedade para fazer o manejo, tá? Uma outra coisa que a gente tem focado muito também no Brasil é a questão da importância da gente adotar melhores práticas de fertilização. Uma pastagem, ela só é produtiva se eu fornecer os nutrientes que ela precisa, tá? A pastagem, ela é uma cultura como é o milho, como é o café, como é o arroz, é uma cultura que precisa de nutrientes, né? Então, eu preciso fornecer esses nutrientes via fertilização. E a gente sabe que a adubação nitrogenada é um dos nutrientes que mais estimula a produção de folhas, a produção de novos macojos. Então, a gente também precisa adotar estratégias de adubação, mas estratégias mais conscientes, que se referem ao seguinte:
Qual é o momento ideal de se aplicar essa adubação? Quando a planta precisa de mais adubos nitrogenados ou quando ela precisa de menos adubos nitrogenados. Então, a gente fez um trabalho muito interessante com o capim-mavuno aqui no Brasil. É um cultivar que tem sido recentemente utilizado no Brasil e a gente não tinha muitas informações dela. Então, olha que legal, gente. No ano de implantação, no ano da semeadura, a gente conseguiu em 4 meses produzir 21 toneladas de matéria seca por hectare, tá? 21 toneladas em apenas 4 meses aqui no ano de implantação. Isso aqui é um potencial produtivo muito grande, tá? Adotando em torno de 30 quilos de N depois de cada corte. Então, fez o pastejo em janeiro, adubou para o ciclo de fevereiro. Fez o pastejo no final de fevereiro, adubou com 30 quilos de N para o ciclo de março, tá? Então, aqui após cada pastejo, após cada corte, a gente aplicou essa adubação. E o que a gente percebeu? Olha só, teve um aumento aí com relação aos pastos sem adubação de quase 41%, quando eu adotei 15 quilos de N depois de cada corte, 68% quando eu adotei 30 quilos de N e 49% com relação aos pastos sem adubação, quando eu apliquei 45 quilos de N depois de cada corte. O que a gente observa com isso? Que o pasto não precisa dessa quantidade aqui. Tá? Esse 30 foi a dose de adubação que foi mais adequada para a produção de forragem do capim-mavuno. Mas quando a gente olhou a produção aqui de cada dose em cada mês, gente, o que a gente percebeu? Olha só que interessante. Em janeiro e fevereiro, a planta conseguiu aumentar bastante a quantidade de forragem, né, a massa de forragem, 2.000 quilos a mais de matéria seca, quando eu aumentei a quantidade de adubo de 15 para 30. Mas em fevereiro e março, abril, ela não aumentou tanto. Então, não haveria necessidade aqui nos meses de fevereiro, março, abril, de eu aplicar 30 quilos. Eu poderia aplicar 15, que a quantidade de forragem produzida ia ser muito similar. Tá? E aí, aqui, abril, maio, que é uma época em que a planta está se preparando para entrar na época seca, ela precisou de mais nitrogênio. Tá? Então, aqui, retornamos com 30 quilos. O que a gente percebeu? Que quando a gente trabalha com a adubação com taxas variáveis, quantidades variáveis, 30 aqui, 15 aqui, 15 aqui e 30 aqui, eu reduzo em 25% a quantidade de adubos nitrogenados que eu estou aplicando na pastagem, sem nenhuma perda de produção, produzindo exatamente a mesma coisa. Então, para que eu possa adotar essas melhores práticas de adubação, eu preciso conhecer a planta, conhecer o requerimento da planta que eu tenho na propriedade, para eu saber em qual momento ela precisa mais nitrogênio ou em qual momento ela precisa menos nitrogênio. Tá? Mas é difícil saber, não é? Como que eu vou saber em qual momento a planta precisa de mais nitrogênio? Então, pensando nisso, a gente também tem tentado desenvolver um software, um aplicativo para os teléfonos, para o telefone, em que você tira uma foto da folha, da tua pastagem, tira uma foto, e ele vai dizer se a sua planta precisa de mais ou menos nitrogênio. Então, se a planta está deficiente em nitrogênio, ou se ela tem quantidade suficiente de nitrogênio. Tá? Essa tecnologia ela é chamada de Leaf Color Chart, ou seja, painel de cores, né, da folha, que mostra de acordo com a cor da folha qual é a quantidade de nitrogênio que a planta precisa. E essa tecnologia ela tem sido muito utilizada na Índia, no Paquistão, no Japão, né, nos Estados Unidos também já está sendo desenvolvido para milho e para arroz, mas a gente ainda não tem, gente, para pastagem. É aí que a gente está tentando desenvolver.
aqui no Brasil. O nosso grupo de trabalho já tem tentado implementar essa painel de cores para algumas espécies, e a gente conseguiu chegar aí num painel de cores para o capim charaés, né? Eu acho que tem sido utilizado na Colômbia também, eu acho que tem um outro nome, MG5, alguma coisa assim. Mas a gente conseguiu chegar em cores, né? Tirando uma foto com o celular, o sistema, o software é capaz de dizer, olha, essa planta, essa folha, ela está na classe deficiente, ela está deficiente em nitrogênio, e eu preciso aplicar aqui, se eu estiver no mês de janeiro, 35 quilos de N por hectare, se ela estiver deficiente. Tá? Aí eu vou lá no mês de fevereiro, eu percebi que tirei a foto da folha, ele detectou que essa folha está nessa classe aqui, ó, ainda está deficiente, mas eu vou precisar aplicar menos nitrogênio por causa do mês de fevereiro, ela precisa de uma menor quantidade de adubo. Tá? Então, a gente tem trabalhado com outras espécies, estamos trabalhando com Braquiária decumbens, com o capim charaés, com o capim-marandu, e a gente ainda tem bastante trabalho pela frente para conseguir detectar isso. Outras alternativas, gente, que a gente tem sido estimuladas com o intuito de minimizar os gastos com adubação, minimizar essa dependência por insumos externos, são as consorciações com leguminosas. Então, olha que legal essa pastagem aqui, ó. Foram implantadas linhas aqui, essa planta provavelmente é a leucena, que é uma planta que eu tenho certeza que tem na Colômbia, que o pessoal costuma utilizar também, tá? A leucena implantada em linhas e aqui no meio o capim. Então, a leguminosa, ela tem uma função muito importante de assimilar o nitrogênio e fornecer nitrogênio para essa gramínea que está ocupando o espaço entre linha aqui, ó. Tá? O que eu não devo esquecer, mesmo em sistemas consorciados, é manejar a pastagem da forma correta, sempre olhando, cuidando a altura de entrada e a altura de saída. Tá? Então, aqui também é um outro exemplo de como fica essa estrutura quando os animais saem da pastagem. Tá? Então, é possível implantar linhas de leguminosas na pastagem no intuito de contribuir para a fixação de nitrogênio no sistema e reduzir a necessidade de adubação nitrogenada. Se vocês não tiverem condição de implantar a leguminosa no meio da pastagem, eu posso implantar nos corredores. Então, eu posso trabalhar com linhas de árvores para dividir os piquetes, né? Inclusive, a parte aérea dessas árvores aqui pode servir como reserva de alimento para a época seca, por exemplo. Então, implantar linhas de árvores para subdividir os piquetes também é uma estratégia muito interessante e válida. Tá? No Brasil, a gente também tem regiões onde existe uma época seca, uma época de restrição em fatores climáticos, principalmente água, que dificulta o crescimento das plantas. Para isso, a gente tem algumas alternativas que têm sido bastante utilizadas. Uma delas é a palma forrageira, olha só que interessante, que é fornecida para os animais. Pode ser a coxo, e, gente, olha que legal, pode ser em pastejo direto, tá? Nessa foto aqui, a palma está consorciada com a gliricídia, mas também poderia ser leucena, por exemplo. Tá? E olha aqui, ó, pastejo direto em palma, isso aqui é um módulo de pastejo em faixas, né? Tá vendo? Tem uma linha aqui, uma cerca elétrica aqui, outra aqui, e essa faixa, cada faixa é oferecida por dia para os animais consumirem a palma, tá? Numa modalidade, então, aí de lotação intermitente, utilizando palma para regiões que têm estação seca muito prolongada, tá? As outras estratégias para reserva de alimento na época seca são a utilização dos bancos de proteína, né? Nos bancos de proteína, uma espécie aí que tem sido
bem interessante é a leucena. Existem outras espécies que podem ser utilizadas também. Então, aqui temos um exemplo de um banco de proteína de leucena, tá? Que foi recém-cortado aí para fornecer para os animais, ok? Outra estratégia que tem sido bastante utilizada com sucesso no Brasil é o diferimento, tá? O diferimento, ela é uma estratégia de reserva de forragem para ser utilizada durante o período da seca. A gente tem um período seco aqui no Brasil que começa no final de março, início de abril, a gente começa o período seco, tá? Então, nessa época, a gente tem uma restrição no crescimento da pastagem, e para favorecer os animais continuarem nesse pasto durante o período seco, a gente utiliza a técnica do diferimento. O que é a técnica do diferimento? No final do período das águas, no final das chuvas, eu vou tirar os animais da pastagem e vou deixar esse pasto crescendo por cerca de 90 a 110 dias, para ele acumular massa, acumular material para ser utilizado durante a época seca, tá? Só que aqui tem alguns cuidados que eu preciso tomar também para que essa pastagem que está crescendo aí por cerca de 90 a 100 dias não seja uma pastagem com valor nutritivo muito baixo. Então, o que a gente faz? Antes de deixar essa pastagem crescendo, a gente rebaixa ela, deixa numa altura em torno aí de 10 a 15 centímetros, aplica uma parcela de adubação nitrogenada. Essa adubação associada com esse rebaixamento do pasto vai estimular a produção de novos perfilhos que vão entrar, então, nesse período seco aqui, vão conseguir acumular uma maior quantidade de folhas, tá? Quando os animais forem entrar no meio da época seca, nessa pastagem que ficou crescendo. Tá? Olha só que bonito. Esse é um pasto de seca, gente. No Brasil, a seca começa em abril, então, olha só, 3 meses de seca, olha a estrutura dessa pastagem, que a gente tinha muitas folhas. Essa pastagem é uma pastagem que foi submetida a um período de 90 dias em crescimento, ela foi rebaixada a 10, 15 centímetros de altura. Isso aqui é um pasto de capim-marandu, tá? O braquiarão, também chamado no Brasil, que ficou crescendo por 90 dias, mas ela foi rebaixada e recebeu adubação nitrogenada, ficou crescendo, e aí na seca os animais são colocados nessa área para pastejar. Tá? Se eu quiser um desempenho melhor desses animais, eu posso associar com o diferimento a utilização de suplementação. Tá? Normalmente, nessa situação, o que mais limita o desempenho é proteína, então, normalmente a gente tem melhores resultados em termos de ganho de peso do animal em pastagens que são diferidas com a utilização de suplementação proteica, tá? Olha aqui outra pastagem diferida também de capim-marandu, é na mesma área. Essa foto é em agosto, então aqui a gente já estava com 5 meses de seca e o pasto ainda estava em quantidade aí suficiente para os animais consumirem. Olha o pasto do vizinho lá, como é que estava, ó, que não foi diferido. Seco, 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 tá? Então, o diferimento também é uma estratégia de manejo que evita o que pode, sim, maximizar o desempenho dos animais, evitar que os animais percam peso aí durante a época seca, e na verdade os níveis de desempenho são muito bons, olha só. A gente chegou a observar na época seca, com a utilização do diferimento, dessa vedação da pastagem de capim-marandu, 780 gramas por animal dia. Isso aqui é muita coisa, né? Utilizando 0,6% do peso vivo de suplementação, tá? Para esses animais aí. Se eu quiser trabalhar com quantidades menores aí de suplemento, eu vou ter ganhos um pouquinho menores, tá? Então, olha só, quando eu trabalho com suplementação
associado com o manejo correto da pastagem, com a adubação, com o rebaixamento, eu consigo ter desempenhos elevados aí durante a época seca, tá? E com taxas de lotação também consideradas muito altas, né, para um pasto que não está crescendo. Olha só aí, foi conseguido manter até 3 UA por hectare, e cada uma dessas 3 UA aí ganhando entre 500 e 780 gramas por animal dia. Então, isso aí é bastante coisa, sem muito investimento, tá? Eu posso associar ainda a técnica do diferimento com a produção de grãos, né? Sistemas integrados. Então, como eu faço isso? Olha só que legal. Eu tenho um módulo de pastagens que eu adubo, posso irrigar ou não, então um módulo intensivo, tá? E durante a época de crescimento, que no Brasil vai de novembro, mais ou menos, a fevereiro, março, tá? Os animais estão neste módulo. Em outra área, eu estou produzindo, por exemplo, milheto, sorgo ou milho para silagem, tá? Para essa técnica aqui, eu preciso usar variedades precoces, em torno de 90 dias de ciclo da cultura, porque no final da época das águas, aí um pouquinho antes, né, no final de fevereiro, depois que eu colher esse milheto, esse milho para silagem, eu vou mover os animais daqui para essa área aqui, tá? Que eu implantei pastagem no meio aqui do milheto. Então, quando eu colhi o milheto, a pastagem ficou para ser utilizada pelos animais. Enquanto isso, no primeiro módulo lá, que não possui animais, ele está sendo diferido, em torno de 60 dias aqui, então, diferimento curto, porque a gente está trabalhando com plantas aqui de pânico, né, Tanzânia, Mombasa, ou Penicetum, no caso capim-elefante, que não podem ser submetidas a essa estratégia por mais de 60 dias. Durante esse período que o pasto está crescendo, os animais estão aqui, nessa área que produziu pastagem junto com o milheto ou com o milho, tá? Ficaram até final de abril. Esse módulo aqui acumulou forragem em quantidade suficiente, os animais voltam para ele, ficam 2 meses, e enquanto isso, gente, ó, eu estou produzindo forragem em um terceiro módulo, onde durante a época das águas aqui eu posso ter produzido grãos, né, para suplementar esses animais aqui, se for necessário, nessa pastagem diferida. Eu posso produzir soja para vender os grãos, eu posso produzir silagem, eu posso produzir o que eu quiser no mesmo esquema de integração. Então, eu implantei, semeei a pastagem nas linhas aqui do sorgo ou do milho, né? Colhi o milho para grãos ou para silagem, a pastagem permanece crescendo por um determinado período, e quando não tiver mais pasto aqui, elas são movidas para cá. Encerrou o período de seca, que no Brasil termina em outubro, os animais voltam para o primeiro módulo e assim sucessivamente. Tá? Além disso, nesses períodos onde a gente não tem os animais, nessas áreas, a gente pode trabalhar com leguminosas para adubação verde. Então, todo o requerimento de adubação dessa cultura aqui, eu estou fornecendo por meio de leguminosas. Então, já não haveria necessidade de adubar com nitrogênio essa área, por exemplo. Tá? Veja, cada propriedade, cada fazenda tem a possibilidade de combinação de infinitas maneiras dessas estratégias. Tá? O que a gente precisa? Apenas planejamento com antecedência. Não adianta eu chegar agora, no Brasil a gente está no meio da seca, e eu querer implantar um módulo de diferimento, porque não tem água, não tem chuva, não vai crescer nada. Eu tinha que ter implantado isso lá em fevereiro, março. Tá? Então, para eu estabelecer um sistema que seja eficiente, precisa planejar antes, tá? Outras modalidades de sistema integrado que temos no Brasil também são os sistemas aí com a ILP utilizando eucalipto para produção de madeira, tá? Eu poderia aqui, ao invés de utilizar o eucalipto, eu poderia utilizar outras espécies nativas, né? Que às vezes poderiam ter ciclos mais longos, mas que a madeira tem um valor agregado maior. Então, isso depende muito da
da disponibilidade dos recursos forrageiros que a gente tem na região onde a gente está trabalhando, ok? Olha só uma outra estratégia interessante para reduzir a demanda de adubação nitrogenada, tá? É eu fazer uma integração aí com leguminosas arbustivas ou arbóreas, junto com o milho, por exemplo. Então, eu vou fazer linhas aqui de leguminosas no meio da lavoura de milho. Depois que eu colher o milho, essa leguminosa vai ser utilizada para fornecer proteína para os animais na época onde não tem muita forragem ou quando a proteína é um fator limitante. Então, o fato de haver plantas aqui com alto teor proteico disponível para os animais na seca, às vezes eliminaria, inclusive, a necessidade de suplementação, porque eu consegui produzir essa leguminosa durante as águas. Tá? E a gente tem outros exemplos aí de possibilidades de adoção de sistemas integrados. Posso adotar esses sistemas por curtos períodos para aproveitar áreas que poderiam ficar ociosas. Então, por exemplo, aqui a produção de oliveiras, né, para evitar a ocorrência de espécies invasoras nesses espaços aqui que não tem planta, então eu estabeleço uma pastagem e faço um ciclo curto, por exemplo, de 60, 90 dias de terminação com ovinos, né, que são animais que possibilitam esse ciclo mais curto de produção. Aqui a gente tem essa integração com uva, né, com oliveiras, com laranja, tá? Olha que laranja, então tem pasto aqui embaixo, produzo as ovelhas e embaixo do pomar de laranja, evito a utilização de herbicidas, reduzo a necessidade de herbicidas para controlar invasoras. E aqui também, olha, gente, que legal, no café, ó. Então, é um sistema integrado de produção de ovinos com produção de café. Tá? Outras opções. Então, sempre que a gente pensa em intensificar, tudo isso que eu falei agora, gente, são formas da gente intensificar a produção na nossa propriedade, ou seja, com a mesma quantidade de área, às vezes com o mesmo investimento, eu consigo ser mais produtivo. Tá? Para isso, eu preciso respeitar a necessidade de manejo da planta e fazer o planejamento para as épocas onde eu tenho um crescimento reduzido da planta. Isso aqui é uma modalidade de produção de silagem de capim, olha só. Tá? Esse aqui é um silo que a gente chama de silo tipo cincho, olha que simples, tá? Pica o capim, coloca dentro desse cincho aqui, compacta bem, né? Chama os amigos, chama a família para um churrasco, né? Quando puder, agora não pode, mas quando voltar as condições aí, pede para a galera vir ajudar, compacta bem esse material, certo? E aí, olha só, gente, forma esses montinhos aqui, silos, né, que podem ser transportados para outras áreas e também ocupam um pouco espaço de armazenamento. Não preciso de um galpão, eu não preciso fazer uma trincheira, eu não preciso colocar e cimentar esse silo para poder produzir a silagem. Não, é uma estrutura muito simples, é só a lona, tá? Que nem produzir queijo, né? Mas ao invés de produzir queijo, estou produzindo silagem aqui, tá? Então, são estratégias simples, baratas, que podem ser adotadas e com certeza vão contribuir aí para a manutenção do sistema de produção, sempre visando o máximo, a máxima eficiência de utilização dos recursos que a gente tem capacidade de produzir. De forma geral, gente, quando a gente fala de sustentabilidade, fica muito claro em todos os países, tá? E tenho certeza que na Colômbia também é assim, que todas as oportunidades para aumentar a sustentabilidade, elas estão ligadas à produção e utilização vegetal. Então, a gente precisa pensar na planta mais, a gente precisa desenvolver óleos para reconhecer a necessidade da pastagem, para reconhecer as possibilidades de combinar essas plantas de forma a atender os objetivos do nosso sistema. Quando a gente faz isso, a gente atende a todos os critérios de produção sustentável, né? A gente
tem um manejo racional do solo, porque a gente reduziu a frequência de adubação, reduziu as emissões de gases de efeito estufa, né, melhorou a ciclagem de nutrientes, né, com o manejo adequado nós estamos conseguindo aumentar a lotação, aumentar a produção por animal, porque lembra, estamos produzindo las hojas, estamos produzindo folhas, e quando a gente produz folhas, os animais conseguem ter um desempenho máximo. Tá? A associação de gramíneas, leguminosas, né, árvores de forma geral, que tem a capacidade de fixar nitrogênio, é uma estratégia que também contribui sobremaneira e a gente precisa estudar as alternativas para cada país, para cada região. Às vezes a gente tem possibilidade de adotar, mas apenas não pensou nessa estratégia. Tá? E para finalizar, gente, muitos de vocês vão perguntar para mim assim, mas qual é a melhor pastagem para minha propriedade? A melhor pastagem é aquela que você consegue manejar. A melhor pastagem é aquela que você consegue reconhecer as necessidades. Não adianta eu falar para você, olha, trabalha com capim-elefante, por exemplo, que é uma planta muito exigente em manejo. Se não tem condição de fazer a rotação adequada, se não tem condição de adubar, porque o capim-elefante é uma pastagem que exige, tem um requerimento de adubação bastante elevado, então não adianta eu recomendar uma pastagem que seja produtiva se eu não tenho condição de dar o que ela precisa para produzir, tá? Então, a melhor pastagem é aquela que a gente consegue manejar, tá? E para isso eu preciso conhecer a planta. Então, não tem receita. Cada propriedade tem uma estratégia que melhor se adequa para ela. Tá? E cabe a cada um de nós tentar entender como a gente pode combinar essas estratégias na nossa propriedade para ser eficiente. Ok? Era isso que eu tinha para falar, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre manejo de pastagens. E eu estou disponível aí para qualquer questionamento que possa haver. Muito obrigada. Lilian, muchas gracias por tan importante charla. De verdad que agradecemos de sobremanera el tiempo, la presentación, todo lo que hacen a cargo para traernos los mejores temas. Muchas gracias. Antes de dar paso a las preguntas, te quiero comentar que tienes audiencia internacional, República Dominicana, desde Brasil, nos saludan. Tenemos aquí varias personas que nos dan los agradecimientos por la charla. También nos preguntan cómo podemos hacer para obtener la presentación. Esto nos está pasando en cada capacitación, entonces, si ellos te escriben el correo, ¿tú se las envías? Sim, envio sim. Pode solicitar, o e-mail está aí na tela, manda um e-mail para mim que eu mando a apresentação. Nós temos alguns livros também, livros que falam do manejo, que estão disponíveis online, eu posso mandar os livros também por e-mail, tá bom? Então, o pessoal que quiser, manda e-mail que eu respondo. Listo. Entonces, por favor, todos nuestros participantes, recuerden enviarle un correo, ahí ya lo tienen en este momento en pantalla, itequio@usp.br para que por ella les envíe la presentación y asimismo los libros. Por el otro lado, nosotros también recordarles que una vez terminamos las charlas de la semana, todas se suben a nuestro canal de YouTube para que tengan presentes. Entonces, Lilian, tenemos una pregunta que nos hacen Alejandro. ¿Qué tiempo es recomendable para hacer una aplicación del pasto después de remover las vacas? Qual é o tempo de aplicar a adubação depois de remover as plantas? Essa é a pergunta?
Bom, o que acontece é o seguinte, a planta, para absorver o nitrogênio, precisa de água. Então, não adianta você aplicar adubação se não tiver água no solo para essa planta absorver o nitrogênio. O que se recomenda de forma geral, 1, 2, 3 dias depois que você removeu os animais do pasto, você pode aplicar adubação, pode ser imediatamente depois que os animais saem, então já pode aplicar, mas a condição essencial é que haja umidade no solo para que essa planta absorva nitrogênio. Ah, mas se eu tirei os animais do pasto e não choveu, não aplica, porque é provável que 80% do que você for aplicar, se não tiver umidade, vai ser perdido por volatilização. Tá? Então, são esses dois critérios. Pode colocar imediatamente depois da saída, pode colocar 2, 3 dias, até uma semana depois que os animais saíram da passagem, pode aplicar, mas precisa ter umidade no solo para que a planta possa absorver esse nitrogênio. Lilian, nos preguntan, ¿qué variedad de pasturas recomiendas para el trópico que dé más biomasa? Qual variedade produz mais biomassa? Bom, é aquilo que eu falei antes. A melhor pastagem é aquela que a gente consegue manejar, aquela que nós conseguimos produzir bem. Então, no Brasil, as plantas mais produtivas que a gente tem são a capim-elefante. Tá? Disparadamente as plantas que produzem mais matéria seca por ano, tá? Principalmente no verão, em pastejo direto, gente, não é capineira, não, pastejo direto, com módulos de rotacionado bonitinho. Qual é o problema do capim-elefante? É uma planta exigente em fertilidade de solo, então eu preciso adubar para que ela responda. Se eu tiver limitação de fertilidade, ela não produz, e é uma planta muito exigente em manejo, tá? Se eu deixar passar 2 dias do ponto da altura de entrada, ela acumula muito como, e eu acabo perdendo esse piquete durante todo o verão. Então, em termos de produtividade, com certeza são os capins-elefantes, de forma geral, são os mais produtivos. Mas são plantas exigentes em manejo, tá? Então, se você tem um sistema capaz de você cuidar essa altura de entrada e altura de saída, capaz de fornecer o nutriente que a planta precisa, eu recomendaria sim o capim-elefante. Ah, mas não tenho condição de manejar. Aí a gente já vem, temos os híbridos de braquiária, que são plantas que têm tido um bom resultado aqui no Brasil, Mavuno é uma delas. Mavuno tem algumas particularidades, tá? Pelo que eu sei, ambientes que são muito úmidos, que acumula água no solo, ela não consegue persistir, então tem que cuidar as outras restrições de crescimento da planta. E temos no Brasil, temos os pânicos, que são, depois dos penicétons, aí as plantas também bastante produtivas. Temos alguns cultivares que foram lançados recentemente no Brasil. O Tamani é uma planta que tem sido muito produtiva, tem 90% de folhas, o Tamani. Tá? Não sei se está disponível na Colômbia, mas é uma planta que também é muito interessante, serve para ovinos, serve para bovinos, serve para equinos, tá? Então ela pode ser utilizada aí por todas as categorias e espécies animais, sendo uma planta produtiva, mas toda planta que é produtiva é exigente em nutrientes. Então, para eu produzir bem, tenho que fornecer os nutrientes que ela precisa. Listo, Lilian. Vamos a hacer una cosa. Todas las presentaciones las voy a unir en un link y la idea es que las publiquemos en las redes sociales de Fedegan mañana. Entonces, para que ustedes, muchas veces las personas se confunden. Igual, de todas maneras, el correo lo tenemos en este momento en pantalla, que nos preguntan mucho, itequio@usp.br.
nos saludan. Queremos finalmente darles, bueno, Lilian, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo, por colaborar, por estar. Sabemos que eres muy querida en Colombia. Ella ha estado en diferentes eventos que hemos tenido, en Expoterneros estuviste y sabemos que eres una persona ya, una mujer muy querida en el gremio. Muchas gracias. Muito obrigado, Carolina, e eu espero retornar à Colômbia em breve. Tá? Se alguém Esperemos que tiver mais, sí. isso, se alguém tiver mais dúvidas, pode me mandar um e-mail, tá? Que eu, na medida do possível, eu respondo aquilo que eu puder, tá? Então, não tem problema, manda e-mail que a gente dá um jeito de responder. Muchas gracias. Entonces, como ya nos lo está recordando Lilian, cualquier duda, consulta que quieran realizarle a través del correo, ella estará con mucho gusto y presta a responder todas sus inquietudes. Muchas gracias a ustedes por participar. Les recordamos que todas las semanas estamos entregando una parrilla de capacitaciones virtuales para que ustedes estén al día en todos los temas ganaderos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros nuevamente. Una vez más, recordarles, las capacitaciones las vamos a publicar en nuestro canal de YouTube y mañana en un link las presentaciones de las tres expositores que tuvimos durante esta semana. Las presentaciones de igual manera pueden enviarle toda la información requerida al correo. Lilian, mil gracias. Bienvenida siempre a Colombia. Obrigada. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad.